Estudantes do sétimo ano, tudo bem? Meu nome é Júnior, sou professor da rede municipal, sou professor de matemática e fiquei de fazer um vídeo para vocês sobre números racionais para que vocês possam estudar através do canal que o município tem no YouTube. Espero que gostem do vídeo e bons estudos. Pessoal, olhando aqui no quadro, vamos à nossa aula. Conjuntos numéricos. Dos conjuntos numéricos, vamos estudar hoje os números racionais. Só que antes de pensar nos números racionais, a gente tem que entender que existem conjuntos que devem ser entendidos primeiro. O primeiro que a gente vai analisar são os naturais. O conjunto dos números naturais, eu diria que tem esse nome porque são os mais naturais possíveis. Se você perguntar a qualquer pessoa, diga um número. Em mais de 90% das vezes ela vai dizer um número natural. Ela vai dizer 3, 5, 100, 1 milhão. Em raríssimas situações ela diria um número que não é natural. Quem não é natural? No caso a gente poderia pensar em algum dos números inteiros. Pensando agora nos números inteiros, vejam só. Os inteiros todos os naturais são números inteiros, certo? Então, quando você fala 5, ele é um número natural. E ele também é um número inteiro. Mas os inteiros não são só esses naturais que a gente conhece. 0, 1, 2, 3, 4, 5 e infinito. São também os números negativos. Mas são os números negativos inteiros, que não possuem frações ou decimais. Por exemplo, menos 1, menos 2... e todos os negativos inteiros, mais os positivos. Então, existem os naturais, os inteiros e existem outros conjuntos. O que a gente vai estudar hoje são os racionais. Mas quem seria esse conjunto que representa esses números que fazem parte do conjunto numérico dos números racionais? Vamos começar a entender, descobrir quem são os números que fazem parte dos números racionais, certo? Bem, número racional é qualquer número que você consegue escrevê-lo no seguinte formato: A sobre B. Como assim? Nós temos alguns números que são, por exemplo, as frações. Já possuem esse formato. Todas as frações são um número racional, sejam elas positivas ou negativas. Você tem que também prestar atenção no seguinte, por exemplo, aqui temos alguns números, todos eles são racionais, certo? Menos 3 quartos, 1 décimo, 1 sexto, 5 inteiros, menos 3 sétimos. Observe esse aqui, certo? 5 inteiros. Pensando em fração, seria como se você pegasse 5 e dividisse para 1. Mas 5 dividido para 1 é 5. Então 5 inteiros, na verdade, são 5. Então, 5 é um número natural, 5 também é um número inteiro e 5 também é racional. Se a gente pegar qualquer número que faz parte dos naturais ou dos inteiros, a gente pode escrever ele como uma fração sobre 1, que vai ser ela mesma. Então, se a gente consegue escrever todos eles como uma fração sobre 1, a gente consegue deixar ele nesse formato de fração. Então, todos os números naturais, todos os números inteiros são racionais. E tem alguns, por exemplo, menos 3 quartos. Menos 3 quartos é como se você pegasse menos 3 e dividisse por 4. Então, como resultado, você vai ter um número decimal. No caso, esse número é um número racional, mas não é nem natural, nem inteiro. Observe também que muitas vezes não vai aparecer assim. Faz parte do conjunto dos números naturais. Vai aparecer só o símbolozinho. Então, atenção ao símbolo, certo? Símbolo, esse N aqui é do conjunto dos números naturais. Esse Z aqui representa o símbolo do conjunto dos números inteiros. E do nosso conjunto, que a gente está estudando nessa aula, é esse Q aqui, certo? Que representa o conjunto dos números racionais. Dando sequência, agora vamos ver um processo para transformar alguns decimais em frações.
porque muitas vezes a gente encontra um número, por exemplo aqui, ó, 0,5. E a gente, para ter certeza que ele é um número racional, a gente tem que escrever na sua forma de número racional, como uma fração. Então, vamos aprender o processo para transformar 0,5 em uma fração. Observem, 0,5 a gente vai escrever aqui do lado assim, ó. Poderia ser assim, ó. Mas a gente sabe que 0 à esquerda não tem valor nenhum, seria 5. E vamos transformar numa fração da seguinte forma. Depois da vírgula, nós temos uma casa, só tem um número. Então a gente vai dividi-lo por 10. Porque 10 tem um zero. Ó, uma casa, um zero. Se aqui fossem 55, por exemplo, seriam duas casas depois da vírgula. Então a gente iria dividir por 100, porque 100 tem os dois zeros. Vamos seguir aqui embaixo para ver com outros números, certo? Aqui nós temos menos 1,75. Vamos escrever só os números, certo? Menos, vai ficar menos 175. E quem vai ficar embaixo? Vamos analisar. A vírgula está aqui. Depois da vírgula nós temos o 7 e o 5. Duas casas. Então vamos dividir pelo número que tem dois zeros. No caso é o 100. Eu proponho que em casa vocês façam o seguinte. Na escola às vezes não tem como disponibilizar uma calculadora para cada aluno. Mas vocês estão em casa, tem o celular, deve ter alguma calculadora em casa, vocês conseguem. Peguem a calculadora e vão verificando os resultados. Será que quando eu pego 5 e divido por 10 eu obtenho 0,5? Será que quando eu tenho menos 175 e divido por 100 eu consigo menos 1,75? Façam os testes para ver se está correto. Então, aqui eu tenho 48,5 e quero transformá-lo em uma fração. Então, vamos pegar só os números. Ó, 485. A vírgula está aqui. Ó. Depois da vírgula, só tem um número. Então, o que tem um zero, continuando, temos que aqui 1,03, que ficaria 103, e seria dividido por, a vírgula está aqui, depois da vírgula temos dois números, né? Duas casas, então vamos dividir pelo que tem dois zeros, o 100, 103 sobre 100. Aqui temos 0,002, então poderia ser escrito 0002, mas 0 à esquerda não vale nada, só é 2. A vírgula está aqui, 1, 2, 3 casas, e quem tem os 3 zeros é o 1000. Então, 0,002 é a mesma coisa que 2 milésimos, ou 2 dividido por 1000. Aqui nós temos 40,04, escrevendo os números. Ó, mais uma vez, para finalizar, a vírgula está aqui, depois da vírgula, duas casas, então o que tem dois zeros é o 100. Então, você vê, tínhamos números decimais e conseguimos transformar cada um deles em fração de forma muito fácil. Se o seu número decimal for finito, se você conseguir achar o último elemento que não seja repetido várias vezes infinitamente, um exemplo disso, por exemplo, se você pegar sua calculadora aí e fizer assim, ó, 10, sei lá, dividido por 7, aí você vai encontrar aí um número que tem infinitas casas decimais e não vai conseguir achar o último termo. Aí é um número que em muitas situações você não consegue transformar ele em um número racional. Mas se ele for finito, você por esse processo aqui, você consegue transformar ele facilmente em um número, um decimal, você consegue transformar ele facilmente em um número racional. Agora uma atividade prática para finalizar. Da mesma forma que nós transformamos os números decimais na sua forma padrão de ser número racional, que é uma fração,
na parte anterior, agora tem esses números aí e vocês vão fazer aquele processo para transformar cada um desses números aí em uma fração. Bons estudos, um abraço, até mais.